A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM, 91.1 no Rio de Janeiro, 94.1 em São Paulo, começando mais uma edição de O Negócio é Esporte. E você que também nos acompanha pela internet, acessando o portal da Band e também acessando o nosso site, www.onegocioesporte.com.br. Ao meu lado na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio, querido ouvinte. Você sabe qual é o torcedor mais fanático do Brasil? É o do Flamengo ou do Corinthians, Caralta? É o torcedor do Grêmio. E o clube que aproveita melhor a receita do seu torcedor? Bom, todo mundo fala sempre, eu suponho que seja o Internacional, o Inter de Porto Alegre, que tem o maior número de sócios torcedores. Errou de novo, Sérgio. É o Figueirense. E essa é uma habilidade muito importante, porque diferentemente do que se imagina, o torcedor brasileiro só gasta com futebol, pasmem, 0,07% do seu rendimento, estima uma pesquisa da Pluriconsultoria. Pois é, o Negócio é Esporte de hoje mergulha no crescente e curioso mundo das pesquisas do marketing esportivo, cada vez mais encomendadas para mapear, por exemplo, o perfil do torcedor e os caminhos para conquistá-lo. E quem conta pra gente alguns dos resultados mais representativos e até surpreendentes dessas pesquisas é o economista Fernando Ferreira, sócio da Pluriconsultoria e da Brasil Sports Market. Ele avalia também alguns pontos cruciais e polêmicos associados à gestão esportiva, como a precificação dos ingressos. Mas antes, vamos a um rápido giro sobre as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O campeão da Europa, Bayern de Munique, também levanta o troféu no campo dos negócios. Em um levantamento feito pela Brand Finance Consultoria, o time alemão se consolidou como o mais valioso do futebol mundial. A marca do clube, avaliada em 860 milhões de dólares, roubou o primeiro lugar do Manchester United, avaliado em 837 milhões de dólares. O Corinthians, atual campeão do mundo, é o único representante brasileiro entre os 20 principais clubes, com valor de 103 milhões de dólares. Antes da partida entre Portugal e Suécia pela repescagem europeia das eliminatórias para a Copa, a Pepsi Max, sueca, divulgou no Facebook uma série de imagens de um boneco voodoo de Cristiano Ronaldo com a frase "Vamos passar por cima de Portugal". Em uma delas, o boneco de pano está amarrado em cima de um trilho de trem. Na outra, o boneco está cheio de agulhas espetadas. E na terceira, aparece com uma lata do refrigerante amassada na cabeça. Pelo visto, o voodoo não deu certo. Portugal eliminou a Suécia e garantiu lugar no Mundial com 3 gols de ele mesmo, Cristiano Ronaldo. O inglês de Joel Santana volta à cena no novo comercial da Head & Shoulders da P&G. Dessa vez, o treinador tem a companhia de Pelé e do ex-goleiro do Palmeiras, Marcos. A ativação apresenta a nova embalagem do produto, que homenageia a camisa 10 da seleção brasileira, eternizada pelo rei. Ainda falando de publicidade, depois da classificação do Uruguai para a Copa de 2014, a Puma, fornecedora de material esportivo da Celeste, lançou o filme publicitário O Fantasma de 50. No vídeo, uma assombração espalha terror pelo Rio numa bem-humorada remissão ao Maracanazo, quando o Uruguai tirou a Copa de 50 do Brasil e silenciou aquele que era o maior estádio do mundo. Você pode assistir aos vídeos dessa e de outras propagandas citadas aqui no nosso site na internet, www.onegocioesporte.com.br. Formado em Economia pela Universidade Federal do Paraná e com especialização em Gestão e Marketing Esportivo pela Trevisan Escola de Negócios e Pesquisa de Mercado pela FGV, Fernando Ferreira é o sócio fundador da Pluriconsultoria e também da Brasil Sports Market. Fernando, boa noite, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. Boa noite. Olha, boa noite, Sérgio Caralto, prazer estar aqui com vocês, disposição aí para esse bate-bola. Fernando, eu começo logo com uma bola dividida, que é o preço dos ingressos. A gente
Teve recentemente aí, agora na final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético Paranaense, vencida pelo Flamengo, a gente teve aí mais um capítulo dessa polêmica em torno do preço ideal dos ingressos. Há uma discussão entre aqueles que defendem, né, um preço ligeiramente maior por conta de uma mudança de perfil nesse consumo aí de futebol, com arenas mais em melhores condições, com mais conforto, etc., e outros que acham que isso significa uma elitização do futebol, que justamente se tornou o que é pelo fato de ter um acesso, de dar um acesso popular, né? Então eu queria entrar já de cara nesse ponto aí, perguntando para você qual é a sua opinião, você que é um especialista em marketing esportivo, lembrando que a Pluri, numa pesquisa recente da Pluri, constatou que o preço dos ingressos subiu 40% nesse ano. Você acha isso razoável? Qual é a sua avaliação? Bom, não é razoável. A gente tem hoje, uma pesquisa que nós fizemos, se você pegar os 20 clubes da Série A do Brasil e de outros 15 países, 15 grandes centros do futebol, comparar o preço do ingresso mais barato em cada um desses países, comparar isso com a renda per capita de cada país, a gente chega à conclusão que o Brasil tem o ingresso mais caro do mundo. Ou seja, a população brasileira é que consegue comprar a menor quantidade de ingressos com a renda que ela tem disponível. Tá? Esse é um dado. Isso já é sintomático para explicar boa parte do problema que a gente tem. A questão do preço, eu vejo muita confusão nesse debate. As pessoas costumam falar assim, o preço não é o único problema. Tem um problema de horário, tem um problema de alguns estádios, acesso, diversas outras, a qualidade do jogo e tudo mais. Se o jogo não tem atrativo, se o jogo é disputado num estádio com equipamento ruim, se o jogo é um clássico que tem muita violência, se o horário não é adequado, se o acesso àquele estádio não é bom, tudo isso tem que ser ajustado à oferta e à demanda do jogo pelo preço. Então o preço não é um elemento paralelo, ele é um elemento que fecha a equação. Ele é um elemento que você utiliza para atingir o teu objetivo de criar uma determinada demanda. Ou seja, se eu quero ter um determinado público no estádio, a partir das condições daquele jogo de atratividade, eu determino que preço vai ser adequado para aquilo. Isso funciona para qualquer tipo de produto em qualquer mercado do mundo. O futebol ele se considera um elemento à parte da economia, a ponto de poder ignorar esse tipo de premissa. E a gente vê ao longo do tempo que há uma correlação bastante grande entre a evolução do preço dos ingressos nos últimos 10 anos. Eu estou falando dos ingressos mais baratos, em média, não o preço médio dos ingressos, mas o preço do ingresso mais barato, clubes da Série A. Tá? Então, o que a gente tem visto nos últimos 10 anos é um crescimento substancial, na ordem de 400%, contra uma inflação de 90% no período. E, para e passo, você tem um problema de queda do público. Aí tem uma outra questão. O futebol brasileiro ele ficou caracterizado por ser um futebol com baixa média de ocupação, né, dos estádios, com uma concentração muito grande de público nos jogos finais, e nem clássico hoje, mas principalmente nos jogos finais. Então, por exemplo, eu acho que o problema é menos relacionado a questões como o jogo da final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Flamengo. Porque como o futebol tem essa característica de muita concentração em determinados jogos, os clubes agem dessa maneira oportunista, que eu posso cobrar 250, falaram que não ia encher, se cobrasse 400 ia encher. É difícil você testar qual é o ponto de equilíbrio num jogo que tem um atrativo desse. O problema são jogos do dia a dia, quer dizer, qualquer jogo no Brasil, qualquer clube brasileiro joga 35 vezes no seu estádio. Considerando uma média de um estádio de 40 mil pessoas por jogo, você tem aí 1.400.000 tickets que você precisa desovar para ter ocupação. Ou seja, esse é um produto que precisa de um consumo intensivo. Você acha, por exemplo, então, que o que fez o São Paulo, reservou, se não me engano, 10 mil ingressos populares
Foi uma maneira encontrada, claro que só pode fazer isso o clube que tem a sua própria arena, o seu próprio estádio, né? Você acha que esse é um caminho, estratificar melhor, de uma maneira mais inteligente, distribuir de uma forma mais inteligente esses valores para que, entre outras consequências, os estádios tem uma média de público maior e, consequentemente, o produto, né, o futebol, o espetáculo, o futebol, se torne mais atraente e, consequentemente, chame mais público? Eu acho que sim, eu acho que esse é o caminho. Quer dizer, primeiro, não existe uma fórmula mágica para todos os clubes, né? Cada clube, de acordo com a sua condição, a oferta que ele tem, o tamanho do estádio e a condição do estádio, e o momento que ele atravessa, que é importantíssimo, cada clube tem a sua situação, né? Mas, de fato, estratificar é uma questão. Veja, o problema ele reside fundamentalmente no fato de que o Brasil é um país com uma renda per capita de cerca de 1/3 da renda per capita de um país como a Alemanha, um pouco menos que 1/3. Ou seja, nós não temos público consumidor em quantidade suficiente para encher estádios frequentemente, não na final da Copa do Brasil, não no jogo evento, mas frequentemente aos preços que se pratica para o ingresso avulso. Os planos sócio-torcedor são uma saída, é óbvio que são uma saída, uma ótima saída, mas como a gente não consegue atingir um número de sócios substancial, o torcedor continua fazendo aquela conta, que é o seguinte: quanto custa um jogo como esse, Flamengo e Atlético Paranaense, versus quanto custa um ano de campeonato, porque como tem uma oferta muito grande de jogos, a grande maioria dos jogos são jogos sem atrativo. Então, a maneira como o futebol está direcionado hoje, ele não é direcionado para o torcedor consumidor, ele é direcionado para o torcedor fanático. Agora, Fernando, aproveitando aí falando um pouquinho desse perfil do consumo do torcedor, ou do novo torcedor, né? O que mudou no perfil desse novo torcedor do estádio, né? O que mudou? O que eles têm de diferente? Quer dizer, vocês têm alguma pesquisa sobre isso? Não, a gente não tem nenhuma pesquisa, até agora fomos contratados recentemente com um consórcio para fazer justamente isso para uma operação específica. O que a gente tem visto é que qual era a expectativa que se tinha antes? Como vocês colocaram na pergunta anterior, que haveria uma segmentação, né? Essa segmentação mais ou menos não está acontecendo. Então, por exemplo, você pega o estádio do Grêmio ou Maracanã, Mineirão, né? Então você tem aqueles espaços que são menores, são reservados ali aos ingressos mais baratos, né? E aquela figura feia de um estádio vazio, com aqueles espaços, né? Sem torcedor, e aquilo tem uma imagem, eu acho que péssima, transmite uma péssima imagem como produto, ver aqueles espaços vazios. O que a gente vem percebendo é que não houve, para os ingressos mais baratos, o espaço ou é limitado ou o preço do ingresso não é tão barato, que aquele deveria ser um torcedor, um público-alvo de classe, por exemplo, C, né? E considerando que custa pelo menos uns R$100 por jogo, se o cara não for sócio, para ele ir no jogo, fica proibitivo para esse tipo de torcedor. Para o pessoal que tem poder aquisitivo mais alto, que é um público importantíssimo nessa equação, o serviço ainda não está adequado. Então, você vê os camarotes, a gente está vendo dificuldades tremendas para a venda de camarote nos estádios. Lógico, tem um efeito Copa aí, né? Quer dizer, um efeito de direcionamento de investimentos que está atrapalhando muito nesse ano. A gente vai ter realmente uma fotografia melhor no ano que vem, mas o que a gente está vendo é que eu não estou percebendo essa mudança de público substancial. Eu acho que, na essência, pro produto que a gente está entregando, e aí é que o preço não está adequando a essa equação. Pois é, você observou aí mais uma vez, né, pelo produto que a gente está oferecendo. Na sua opinião, né, qual é o calcanhar de Aquiles? É a qualidade do jogo propriamente dito, ou ainda é a qualidade das conveniências, do acesso, segurança, nível de conforto? O que acha que está pegando? Eu acho que a gente teve um avanço substancial com as novas arenas. Agora,
ainda não temos a plenitude disso, porque o serviço ainda, a gente vê que, como a gente não tem a cultura, mesmo os operadores estão aprendendo, mas vão aprender. Então a gente está pecando muito com isso. De novo, pego a Arena Grêmio lá, os arredores estão muito complicados ainda, mas eu acho que isso é um aprendizado que mais um ano a Copa vai ser um intensivão, vamos chamar assim. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai ter na maior parte dos estádios uma melhora, e mesmo os estádios que não são tão modernos, você pega um caso, por exemplo, o estádio do Coritiba, que é um estádio que não dá para você derrubar e fazer de novo, o clube não tem condição, mas eles estão reformando toda uma área do estádio lá para oferecer camarote, assentos VIPs e tudo mais. Então, ali deu uma melhorada. A grande questão aqui é a seguinte, é o produto que a gente coloca dentro desse negócio. Enfim, a grande questão é a seguinte, o estádio é um pré-requisito para a gente mudar de patamar. Então, ótimo. A gente está atendendo o pré-requisito. Temos um estádio novo, isso é fundamental. Sem isso, a gente não ia a lugar nenhum. Mas isso não é a solução, sozinho. A grande questão é o seguinte, o que você põe dentro? O problema todo é o seguinte, daqui a pouco vem o Campeonato Carioca, vem o Campeonato Mineiro, vem o Campeonato Paulista, Paranaense, Gaúcho. Você vai ter jogos com 1.000 pessoas no estádio. A gente vai ter agora aí a realização dos campeonatos regionais, e isso vai ser um bom termômetro, talvez, aí para esse novo cenário que a gente tem de arenas e nesse novo modelo, né? Mas O problema dos campeonatos regionais, assim, eu vou dar aqui uma opinião, não sei se você concorda, é que, assim, há um certo consenso entre os especialistas, certo, de que os campeonatos regionais eles têm que pelo menos ser enxutos, certo? Se tornarem mais enxutos, com menos clubes participantes, né? Só que isso esbarra em determinadas conveniências, interesses políticos, né? Junto com as respectivas federações, de maneira que esse formato mais inteligente, mais dinâmico e, portanto, mais compatível com uma pretensão de uma média de público maior, como se quer, até para que o produto futebol fique melhor, isso aí fica muito, muito difícil, muito distante. Não sei se você como é que é a sua avaliação nisso aí. Eu concordo com você, esse é um desafio gigante, né? Mas a gente vê que hoje, depois dos últimos 5 anos, em que as TVs aumentaram violentamente o volume de investimento, aí agora você tem operadores que são, né, atores privados em geral, com volume, com porte, né? Os clubes mudaram de patamar, você tem situações como o movimento aí, o Bom Senso Futebol Clube, você tem atletas pela cidadania. Então, eu diria que a gente está meio que formando a tempestade perfeita. Quando você vê operadores querendo, e que são acostumados a fazer esse jogo político, né? Quer dizer, as grandes construtoras, por exemplo, acostumadas com esse tipo de relacionamento, eu acho que esse problema ele vai acabar sendo superado. Eu acho que se não é em 2015 que já vai haver um avanço, vai ser um pouco mais além, mas as articulações que a gente vê e a pressão em cima de CBF, das federações, tem sido tão violenta que eu acho que é uma questão de tempo e é uma questão de necessidade, porque senão a conta não vai fechar. Hoje, o que a gente sempre tem tentado conscientizar o torcedor e tudo mais, assim, dinheiro não nasce em árvore, não tem jeito. Então, se a gente quer os melhores jogadores atuando aqui, os melhores atletas atuando aqui, algumas concessões têm que serem feitas. Se essas concessões não forem feitas, o negócio não vai acontecer. Então, é nesse ponto que a gente tem que insistir. Nós queremos ter o Neymar jogando aqui, ele não joga aqui. Dos 20 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo, estudo que a gente soltou ontem, todos esses jogadores jogam na Europa. Não tem nenhum que joga aqui no Brasil. O que tem de jogador brasileiro de destaque internacional jogando no Brasil? São poucos. E isso faz parte do espetáculo. Quer dizer, o que mais leva o torcedor ao estádio? Mesmo quando o estádio não é bom? Craque. Então, quando o cara tem time, quando o cara tem craque, quando o cara tem um espetáculo que seja interessante para o torcedor vai. Porque a Europa
Tem aquele público espetacular? Tem, mas a questão toda também é o seguinte, viu? É Cristiano Ronaldo, é Messi, é Rooney. Você às vezes não vai nem para assistir o jogo do seu time, mas sim assistir o jogo de um craque, ou de mais de um. Exatamente. Né? Os grandes times da história e as seleções, os grandes times têm... Eles conseguiam essa proeza de atrair torcedores até rivais, né? Claro que o exemplo principal nosso aqui, histórico, é o Santos do Pelé, né? O Santos do Pelé, as pessoas iam ver o Santos do Pelé independentemente de torcerem ou não pelo time, né, santista. A gente está conversando no Negócio Esporte essa semana com o Fernando Ferreira, sócio da Pluriconsultoria e também da Brasil Sport Market. A gente está chegando aqui no final do nosso primeiro bloco, a gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta na Bradesco Esportes FM 94.1 São Paulo, 91.1 no Rio, com o Negócio Esporte. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir essa entrevista também acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Pode seguir o nosso perfil no Twitter, no endereço @onegocioesporte, @onegocioesporte, e também seguir a nossa fanpage, curtir a nossa fanpage no Facebook. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o sócio da Pluriconsultoria e da Brasil Sport Marketing, Fernando Ferreira. A gente está conversando com o Fernando hoje aqui no nosso programa e a gente retoma esse bate-papo daqui a pouquinho, logo depois do nosso giro pelas notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O Centro Universitário de Brasília recebe a partir da próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, o primeiro seminário de jornalismo esportivo organizado pela instituição. A Copa do Mundo e os mega eventos esportivos são os temas centrais dos debates. Depois de conquistar o título brasileiro, a Raposa resolveu investir no relacionamento com a torcida. No recém-lançado curso oficial do Cruzeiro, o torcedor amplia seus conhecimentos sobre o time pela internet. Os, digamos assim, graduados ganham um certificado oficial assinado pelo presidente do clube, Gilvan Tavares. Já o Timão abre as portas do Parque São Jorge para a cultura. O clube inaugurou a Tenda Cultura Corinthians, que vai receber o Circo Espetáculo de Nápoles. O show reúne números de teatro, música, dança e fica na tenda até o fim de fevereiro. A ideia da diretoria é transformar o espaço numa arena de espetáculos variados. De 11 a 15 de janeiro, a Faculdade UDC, em Foz do Iguaçu, recebe o 29º Congresso Internacional de Educação Física, FIEP 2014. O encontro vai abordar temas como marketing esportivo, corridas de rua, preparação física e gestão esportiva. Você encontra mais informações sobre esta e outras iniciativas da área em nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. Depois das notícias do marketing esportivo, a gente retoma o nosso bate-papo aqui no Negócio Esporte essa semana, conversando com o sócio da Pluriconsultoria e da Brasil Sport Marketing, Fernando Ferreira. Caralta. Fernando, antes da gente retomar propriamente aqui o bate-papo, tira uma curiosidade, vocês fazem quantas pesquisas? A Pluri virou uma fábrica de pesquisa em marketing esportivo. Vocês fazem mais ou menos quantas pesquisas por ano? A gente faz 4 grandes, que são para medir para fazer o link entre o comportamento do torcedor e como consumidor, né, a relação dele com as marcas e os clubes. E a gente faz muita pesquisa, algumas pesquisas são próprias da empresa e outras sempre que a gente tem uma pesquisa encomendada por um cliente, a gente negocia com esse cliente, numa negociação comercial, para que a gente possa colocar mais uma ou outra pergunta que nos interessa, entendeu? E aí isso amplia violentamente a nossa possibilidade de pesquisar em si, né? Dado principalmente o custo. Dessas últimas... De tudo de maneira geral,
Nos últimos 2 anos, a gente publicou 200 relatórios no site. Dessas pesquisas aí, das mais recentes, que informação aí te surpreendeu em relação a consumo de futebol? Olha, eu te digo o seguinte, o que mais me surpreende foi quando a gente mensurou o potencial de consumo das torcidas, quer dizer que nós estamos falando aí na faixa de 100 e poucos bilhões de reais mês, quando você pega o mapeamento do torcedor com a sua localização e cruza com os dados do IBGE de rendimento, não renda per capita, mas de rendimento mensal, que dá esse número absurdo de 140 bilhões, o número mais me chocou foi o fato de que apenas 0,06% desta renda dos torcedores vai para os cofres dos clubes. Eu acho isso um negócio paralisante, esse número. Agora, de tudo que o torcedor tem e do efeito que o futebol provoca na vida do torcedor, você conseguir só 0,06% do rendimento dele, eu acho um negócio impressionante mesmo. Agora, você acredita que esse resultado pode ser por conta de quê? De uma falha de comunicação, relacionamento do clube com o torcedor? Por que esse número é tão baixo? Eu acho que é uma questão de falha, eu acho que questão de marketing esportivo está amadurecendo no país. Eu acho pelo fato de que os clubes tratam o marketing esportivo como sendo um gerador de receita e não vamos dizer, uma atividade muito mais ampla dentro do clube, pelo fato da área de marketing para muitos clubes ser tratado como custo e não como investimento, e pelo fato de que os clubes se concentram violentamente naqueles grandes contratos que não dão muito trabalho e que geram grande retorno, por exemplo, TV e patrocínio de camisa. Então, o resto fica negligenciado no meio dessa confusão. Segundo um estudo da Pluri, me corrija se eu estiver errado, o Figueirense é o clube de melhor aproveitamento desse programa de sócio-torcedor. Eu até pensei que fosse o Internacional, que em termos absolutos é o que tem, o maior número de sócios torcedores, né? O que os clubes precisam fazer de uma forma geral para explorar melhor esse tipo de iniciativa, que afinal de contas a gente está falando de um programa de fidelidade, né? Eu diria que aí são várias questões. Primeiro, os clubes realmente passaram a dar atenção ao sócio-torcedor, agora com o movimento com futebol melhor, né? Isso deu realmente uma turbinada nesses programas, fez com que realmente os clubes levassem a sério. Que o exemplo do Internacional estava aí há anos, né? E os clubes não davam a devida importância. Eu acho que a gente hoje tem muito assimétrico, mas a gente tem clubes ainda com problemas tecnológicos, é uma coisa impressionante. Por exemplo? O meu clube, por exemplo, tem problemas claros de tecnologia, de relacionamento com o torcedor, né? Eu sou sócio, tenho dificuldade para receber boleto, coisas do tipo, né? Que são muito simples. A gente tem problemas de incentivos, né? Quer dizer, também problemas de formação de preço, que são muitos planos e às vezes confunde um pouco o torcedor. E você tem também problemas eu acho que os clubes precisam investir mais na experiência, entendeu? Na ativação, não só na relação com o preço. E também a comunicação. A comunicação ainda é voltada para aquele torcedor fanático, aquela comunicação do tipo, você como torcedor do seu time, você tem que contribuir, você tem que fazer parte desse plano de sócio-torcedor. Ora, as coisas estão mudando. A gente vem percebendo pelas pesquisas que o torcedor já não é mais tão engajado como era no passado. E isso é uma tendência daqui para frente. Você precisa tratar ele como consumidor para ter mais eficiência nisso também. Até porque a gente tem hoje uma gama de oferta de entretenimento muito maior do que a gente tinha no passado aí, né? E agora a gente tem visto aí, Fernando, a gente está conversando aqui no Negócio Esporte essa semana com o sócio da Pluriconsultoria da Brasil Esporte Marketing, o Fernando Ferreira. Fernando, a gente tem visto agora um movimento que tem chamado um pouco a atenção, né? Um movimento liderado pelos jogadores, né, que é o Bom Senso Futebol Clube, que tem protestado antes dos jogos, pedindo mudanças aí no calendário do futebol. Você falou agora no primeiro bloco do nosso programa sobre a procura de um dirigente, de um organizador, né, de um operador de estádio, de arena, sobre a questão de calendário, né? E justamente um dos pontos
que vem sendo batidos aí por esse movimento Bom Senso Futebol Clube é a mudança no calendário do futebol. E o que você acha que deve ser feito, então, para adequar esse calendário brasileiro às exigências dos jogadores? Quer dizer, com tantas competições, tem campeonato estadual, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e esse ano, em especial 2014, ainda temos a Copa do Mundo aí para complicar, para apertar ainda mais o calendário. É possível ajustar o calendário? Não, é possível, é muito difícil pela questão política, mas a gente tem que caminhar para um modelo europeu, não o calendário europeu, aquele que começa em maio e começa em junho e termina em maio. Não é isso que eu me refiro, mas o modelo que funciona no mundo inteiro, que é o quê? O campeonato nacional durar o ano inteiro. Então, o que eu defendo, e acho que isso é um processo, você não vai passar do modelo de estaduais para esse modelo que eu proponho da noite para o dia, de jeito nenhum, isso tem que ser aos poucos, mas eu acho que a gente tem que rumar para um calendário em que o Campeonato Brasileiro ocorra o ano inteiro e que ele tenha divisões que abracem a maior quantidade de clubes possíveis. Hoje o grande drama é que fora a questão de férias, paradas de datas FIFA e tudo mais que dizem respeito aos jogadores principais, o problema central é que a gente tem 670 clubes no Brasil que disputam os campeonatos estaduais de várias divisões e só 100 clubes desses têm calendário anual, ou parecido com o anual, porque os da Série B também não tem anual. Os outros 570 clubes, eles acabam disputando o estadual por 3 meses, 2 meses, e daí eles param e meio que encerram as atividades no ano. Isso tem vários efeitos. Para a gente ter um futebol nacional que possa continuar gerando a paixão do torcedor, que possa ser eficiente na geração de novos atletas, na formação de novos atletas, a gente precisa ter calendário o ano inteiro. Como é que se faz isso? Como é que o mundo inteiro resolve isso? Com divisões de acesso inferiores regionalizadas, e aí administradas pelas federações. Esquecendo o nome estadual, como aquele campeonato de janeiro, na verdade são estaduais que duram o ano inteiro. Aí podem me perguntar, Fernando, mas o estadual não dá dinheiro assim, como é que ele vai dar dinheiro o ano inteiro? Como é que o mundo resolve isso? Boa parte dos países resolve isso com algum tipo de subsídio. Então, o que acontece na Alemanha? Da 4ª divisão em diante, você tem uma parte das cotas de TV, uma parte muito pequena, nós estamos falando de algo como 2 a 3%, quer dizer, quase nada, subsidia essas séries. Porque essas séries são regionalizadas, elas são, obviamente, disputadas em regiões menores e o custo é menor. E o Brasil tem que ser mais regionalizado ainda, porque o tamanho desse país é uma coisa absurda, né? E aí, a partir de um encontro que você pegue uma parte de cotas de TV, por exemplo, você subsidia esses campeonatos inferiores. A Inglaterra tem 11 divisões. É claro que tudo que você está falando tem um fundamento técnico e tem uma jurisprudência, né? Quer dizer, a gente observa essas soluções bem-sucedidas em outros países, mas a gente sabe também, por outro lado, que, como você mesmo ressalvou, né? Não é assim tão simples, que esbarra não só em questões políticas, mas em questões também culturais. De qualquer maneira, vamos torcer para que o nosso calendário se amadureça e pelo menos já apresente aí um avanço a partir de 2015. Mas eu queria aqui mudar um pouquinho de assunto. O Sérgio falou agora sobre o próximo ano, que será apertado aí pela Copa do Mundo. E aí eu queria aproveitar a deixa para repercutir aqui com você uma pesquisa também da Pluri Consultoria. A gente está conversando aqui no Negócio Esporte de hoje com o Fernando Ferreira, sócio da Pluri Consultoria e da Brasil Sports Markets. Tem uma pesquisa na qual a seleção brasileira, que aponta a seleção brasileira como a mais valiosa no mundo, com valor de mercado de 1,6 bilhão de reais, né? Você acredita que esse valor expressivo ele se deva aí em função de boa parte dos jogadores, ou praticamente todos os jogadores, atuarem, né, nas grandes vitrines do futebol mundial, ou se deve também muito à grife, à marca que a seleção brasileira conseguiu construir aí ao longo desses anos por conta dos 5 títulos mundiais? A grife Brasil ajuda, né? Então, o Brasil, como seleção, qualquer jogador que
quando passa a ser convocado para a seleção, ele tem um efeito, assim como deixa de ser convocado, ele tem um efeito sobre o valor de mercado dele. Mas o fato principal é que esses jogadores, eles atuam na Europa. Então tem uma parte dessa formação de preço, que são 77 itens que a gente avalia para chegar ao valor de mercado do jogador, uma parte disso é o que a gente chama de efeito vitrine, né? E aí o efeito vitrine é, por exemplo, é o país que você atua, uma parte da seleção, mas a parte substancial é clube, ou seja, aonde você joga e que competições você disputa. Ou seja, quando o jogador ele atua num centro desses de maior visibilidade, disputa campeonatos como, por exemplo, muda de patamar. Vamos dar um exemplo, o Neymar. O Neymar, a gente tinha uma avaliação de 55 milhões de euros para ele antes da venda. Imediatamente, no momento em que ele mudou, foi transferido para o Barcelona, a avaliação passou a ser de 68 milhões de euros. O jogador mudou de patamar, ele passou de uma grande promessa brasileira a um astro internacional que passa a estar no holofote do mundo inteiro toda semana. E isso daí tem um efeito. Fazendo uma analogia com os clubes, pegando essa lógica, aplicando nos clubes, como é que os clubes eles podem tornar as suas respectivas marcas mais valiosas, quer dizer, e assim poderem negociar melhor os seus contratos de patrocínio? Olha, a gente chegou num ponto aqui no Brasil, num ponto das finanças dos clubes, que está diretamente relacionado a isso, dramático, né? Os clubes têm uma relação absurda em que o endividamento líquido deles são, em média, considerando os 25 maiores, em média, uma vez e meia o faturamento anual. Então, tudo que você fatura num ano, você deve uma vez e meia esse valor. O problema é o seguinte, em qualquer setor da economia, você ia fazer uma conta. Pois é, mas eu tenho um determinado lucro que vai abater essa dívida. O problema é que, para piorar, eles não têm lucro, eles têm prejuízo. Então, eu acho que nós estamos, neste momento, dando o primeiro passo. Essa comissão dos clubes está se reunindo dentro da CBF por uma iniciativa dos clubes, é bom que se deixe claro. Essa comissão que está renegociando a dívida tributária dos clubes, isso pode ser um marco para o futebol brasileiro, porque hoje a situação é a seguinte, nos clubes do Rio de Janeiro isso é mais grave. Qual é a dificuldade de você contratar jogador? Simplesmente não tem dinheiro. E você tem contas penhoradas. Por quê? Porque você não pagou Receita Federal, ela penhora receitas de patrocínio, de sócio-torcedor, conta corrente, contratos de TV e até o direito econômico do jogador no momento em que ele é vendido. Então o clube fica asfixiado financeiramente, não há como montar um time competitivo. Então, para a gente voltar a ter condições de montar um time competitivo, o ponto de partida é a gente dar uma melhorada nessas finanças desses clubes. Tem a questão do calendário, que não permite, por exemplo, que os clubes façam uma pré-temporada, façam excursões ao exterior para se expor. Vamos lembrar, nós falamos uma língua diferente para o resto do mundo, nós estamos longe, estamos isolados, né? A Europa toda se comunica, né? Os vasos comunicantes ali são muito eficientes, então tudo já joga contra. Então acho que o ponto de partida é o seguinte, os clubes precisam ter uma condição financeira melhor para poder contratar jogadores de maior nível. O que pode fazer o mundo olhar para a gente com atenção é a gente ter aqui jogadores que justifiquem o interesse do torcedor, do interessado, do amante do futebol. Sem isso, você pode avançar até a página 2, fazer um trabalho de maior divulgação da sua marca no exterior, mas tomando um cuidado muito grande, Sérgio e Claralto, com um problema que as pesquisas vêm detectando, que além da questão da falta de internacionalização, nós estamos vendo que o nosso torcedor aqui está sendo internacionalizado, pois principalmente entre as crianças, cresce violentamente o percentual de crianças que cada vez mais se interessa e torce por clubes estrangeiros, né?
No Negócio Esporte dessa semana, estamos conversando com o sócio da Pluriconsultoria e da Brasil Sport Marketing, Fernando Ferreira. Daqui a pouquinho a gente vai retomar o nosso bate-papo com o Fernando, falando inclusive dos investimentos das empresas. Recentemente aí saiu um resultado de uma escolha, né, que indicou aí as principais empresas parceiras do futebol, que investem no futebol aqui no Brasil. A gente vai bater esse papo daqui a pouquinho, vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, e a gente volta conversando com o Fernando. O nosso intervalo é rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho aqui na Bradesco Esportes FM. Até já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte, conversando essa semana com o sócio da Pluriconsultoria e da Brasil Sport Marketing, Fernando Ferreira. Eu lembro que você pode ouvir essa entrevista novamente acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br e também pode nos seguir pelo Facebook, curtir a nossa fanpage no Facebook e também nos seguir pelo Twitter. O endereço é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. Fernando, na última quinta-feira, a Brasil Sport Marketing anunciou as empresas que vão concorrer ao prêmio de empresa que mais investiu no futebol nesse ano, né? Quais foram os critérios utilizados para a escolha dos indicados? Bom, na verdade, os principais critérios são a contribuição efetiva e o grau de envolvimento dessas empresas com o futebol brasileiro, né? O objetivo desse prêmio, assim como, por exemplo, a gente premiu as executivas do futebol, né? Que é o objetivo de fomentar esse mercado, que seria ótimo para o desenvolvimento do esporte. Aqui também a gente quer reconhecer e incentivar as ações das empresas, porque a gente sente aqui cada vez mais um interesse das empresas em investir cada vez mais próximo do esporte. E todos os estudos que a gente faz mostram que isso é uma tendência praticamente irreversível. As empresas vão cada vez mais se aproximar do esporte. Se nós dermos a contribuição, principalmente em gestão, transparência e governança, muito melhor. Mais empresas vão ser parceiras do futebol e do esporte de maneira geral. Você diria que, como você observou há pouco, a falta de uma governança, né, ideal ou de uma gestão ideal ainda é o principal empecilho para a entrada de um volume maior de investidores nesse mercado? Eu acho que sim. A gente percebe é um drama, as empresas frequentemente relatam. A relação com o clube não é uma relação comum, né? Muitas vezes ela é atrapalhada por questões do tipo, você precisa resolver um determinado problema, mas isso quem resolve é o presidente hoje está apagando um incêndio de um jogo, ou de uma discussão com a torcida, ou de um debate com a imprensa. Então esse é um tipo de exemplo. Outro exemplo, questão de transparência, quer dizer, as empresas querem estar relacionadas com empresas que tenham transparência, que sejam vistas pela sociedade, que prestem contas adequadamente, né? E que não tenham um rótulo negativo que muitas vezes o esporte e o futebol ainda insistem em ter. Então, cada vez que a gente avança e resolve esse tipo de problema, a gente, obviamente, tem vitórias para o esporte. Um outro ponto que precisamos avançar também é a questão da prestação de contas e dos resultados em si, né? E mesmo de estudo. No Brasil tem muito pouca pesquisa. Então, você senta com um patrocinador e, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais básico aqui, um patrocínio de camisa. A gente vê, por exemplo, clubes falando o seguinte, eu quero 20 milhões na minha camisa. Por que você quer 20 milhões na sua camisa? Fulano está pedindo 15. Mas aí você vai olhar o fulano, ele também não vendeu a camisa dele. Então você vê no Brasil, se não fosse, por exemplo, o que a gente está vendo do investimento da Caixa Econômica nos patrocínios dos clubes, você teria vários clubes sem camisa, sem patrocinador na camisa nesse momento. Então, eu acho que os clubes precisam se equipar melhor. Ele chegar para o patrocinador ou para o candidato ao patrocinador, esse trabalho de prospecção também é muito pobre, né? Mostrar claramente o seguinte, olha, eu estou vendendo essas propriedades, isso eles fazem muito bem. Eles declaram, eles
detalham as propriedades que eles estão oferecendo para o patrocinador. Só que o que está faltando é o seguinte: tudo bem, quanto vale cada propriedade desta e por quê? As empresas frequentemente nos perguntam, o clube quer 15 milhões por essa camisa e não diz por que ela vale 15 milhões. Quer 15 milhões porque quer 15 milhões. Então, esse tipo de trabalho, que é fruto do quê? De pesquisa, que os clubes investem pouquíssimo nisso, pesquisa para entender o torcedor, para decifrar aonde está esse torcedor, qual é o perfil dele, quanto ele ganha, quanto ele tem dinheiro, quanto ele gasta com futebol, qual é o nível de predisposição de envolvimento dele no futebol. Isso tudo são informações que as empresas precisam, e não são elas que têm que fazer o investimento. Quem tem que fazer o investimento nisso são os clubes. Eu acho que juntando isso tudo a gente caminha. Voltando especificamente a falar das pesquisas aqui, Fernando, qual a pesquisa mais difícil de ser realizada, né, de todas as experiências que você já tem, e qual aquela que causou maior repercussão e por quê, se houve isso? Alguma que tenha tido um resultado inesperado, né? Eu te diria que as pesquisas mais complicadas que tem são as pesquisas a simples pesquisa de mensuração muito polêmicas, né? As pesquisas de mensuração de torcida. Por quê? Porque a gente vem percebendo que o padrão do mercado no Brasil é fazer uma pergunta, quando você vai pesquisar o torcedor, né? É você perguntar para ele qual é o time que você torce, com a possibilidade de dar apenas uma resposta. E, rapaz, o que a gente está, além disso ser extremamente polêmico, né, porque o torcedor sempre acha que tem muito mais torcida do que realmente tem, tem um aspecto que tem nos incomodado muito ultimamente, que é o fato de algumas cidades, a gente tem recebido muita demanda vindo dessas cidades, por exemplo, Joinville, Juiz de Fora, Ribeirão Preto, Caxias, Londrina, são essas cidades médias onde o torcedor se diz sempre um torcedor de um grande centro, mas quando você repara o engajamento daquelas torcidas com o time local, você percebe que tem alguma coisa fora do lugar. E isso está na necessidade, no nosso modo de ver, de você estratificar essa pergunta. Você tem que perguntar para o cara qual é o seu time de coração nacional e ir reduzindo essa pergunta para o estadual e municipal. Sabe por quê? Porque a gente percebe que quando a gente dá as respostas, nós, da Pluri, Ibope, Datafolha, quem seja, todo mundo segue a mesma metodologia, e coloca que as maiores torcidas são sempre aquelas dos times grandes, a gente, de uma certa maneira, a gente restringe o potencial de atuação e de busca de parceiros econômicos desses clubes menores que existem, que são muito fortes nessas cidades, principalmente as cidades médias do Brasil. Até porque, né, Fernando, não é só uma questão de medir a quantidade de torcedores, mas a intensidade, né? Talvez nesses centros menores, nos quais o torcedor até tem uma proximidade maior ali, local, in loco, né, com o clube, né, e o clube também exerça uma participação, uma inserção maior na comunidade, talvez esse torcedor ou esse consumidor tem algumas características mais favoráveis até o engajamento maior ao consumo, à participação. Você acha que é por aí? Eu acho que sim. Isso explica, por exemplo, a pergunta que você fez anterior sobre o Figueirense, né, que proporcionalmente tem um número de sócio-torcedor em relação à torcida bastante grande. E também me lembra de uma pesquisa que a gente fez recentemente, que era para medir o nível de engajamento do torcedor, né, com o clube, que mostrou que os clubes do Sul, Grêmio Internacional em primeiro lugar, tinham o maior nível de engajamento, mas você percebe sim que quanto mais local, obviamente, a torcida, mais próxima ela tá do seu time, e aí clubes de grande massa, como o Flamengo, por exemplo, ele tem torcida no Brasil inteiro, realmente é um clube nacional, né, muito mais que o Corinthians, que está muito concentrado em São Paulo, mas ele realmente é o clube nacional. E ao mesmo tempo, só que esses clubes têm uma dificuldade para manter o torcedor tão engajado quanto esses clubes locais, porque eles não estão tão próximos, né, não estão sentindo aquela atmosfera, né, de você ligar a rádio, debate, o amigo que pega no pé depois de um jogo e coisas do tipo.
Fernando, a gente está conversando aqui hoje no Negócio Esporte com o Fernando Ferreira, que é sócio da Pluriconsultoria e da Brasil Sport Market. Fernando, a gente está chegando aqui quase no fim do nosso bate-papo. Eu queria fechar com a sua avaliação, ou que as pesquisas aí feitas pela Pluri apontam em relação à preparação para a Copa do Mundo, né? O que vocês identificaram como um avanço concreto, né? E aqueles deveres de casa que ainda precisam ser feitos aí a toque de caixa para 2014? Bom, o dever de casa é o fato de que aí não é nem tanto o dever de casa, sim, o que faltou foi que tudo aquilo que se esperava, vamos dizer, de obras de infraestrutura efetivamente para o país, né, o tal legado, né, que ficaria, não vai ser o que a gente imaginava, né? Agora, o fato é que eu acredito que a Copa realmente vai ser um negócio fantástico, que a despeito de todas as nossas restrições aí, com tudo que aconteceu na formação, construção de estádio e tudo mais, o fato é que quando o país estiver respirando aquela atmosfera, eu acho que a gente vai ter um efeito muito positivo e principalmente o efeito de sinalizar as empresas, por exemplo, os clubes, vivenciarem o retorno que dá de você operar o esporte como sendo uma atividade realmente profissional e de alto nível. Quer dizer, essa experiência que é uma coisa que a gente pode ouvir, falar e ler, mas é outra coisa você vivenciar. Então todos nós vamos vivenciar uma operação de altíssimo padrão e com resultados muito grandes. E sempre vai ficar aquela questão, poxa, nós podemos, obviamente, aproveitar uma parte desse aprendizado para desenvolver, porque acabou a Copa, nós voltamos para os nossos campeonatos e precisamos dar um up nesse mercado aqui dentro. Já estamos chegando no final do nosso programa, já a gente faz o nosso apito final aqui com o Fernando Ferreira, sócio da Pluriconsultoria e da Brasil Sport Marketing. Mas, Fernando, só para a gente terminar aqui, tem alguma pesquisa sendo preparada nesse momento pela Pluri? Você pode adiantar algum resultado para a gente? Agora o ano está chegando ao fim, né? Então a gente vai dar uma parada, que a gente tem alguns estudos sobre as finanças dos clubes. Então, por exemplo, semana que vem a gente solta o que a gente chama de ressonância financeira, né, de balanço dos clubes. E o que eu posso te adiantar é que essa avaliação é uma avaliação que considera o porte dos clubes e a saúde financeira deles. E a gente pondera aí com pesos para tentar identificar quais clubes têm a melhor estrutura financeira do país. E hoje o clube com a melhor estrutura financeira do país é o Atlético Paranaense, é isso que o estudo vai mostrar. Um clube sem dívidas e com estádio padrão Copa do Mundo, não tem o mesmo porte dos clubes do eixo Rio-São Paulo, mas é um clube absolutamente saudável, é um dos poucos clubes brasileiros que, se você pegar aquele balanço, tirar o nome e entregar para um analista, ele vai olhar e vai falar, poxa vida, esse cara está numa saúde financeira boa. Isso não é gratuito. A gente lembra que o Atlético Paranaense, nos anos 80, início dos anos 90, se eu não estiver enganado, ele foi um dos primeiros clubes no país a desenvolver um projeto efetivamente profissional, já se falava naquela época com toda a implicância que o termo pode ter em arena, né? Em construção de arena, quer dizer, isso não é aleatório, né? Não caiu de paraquedas a saúde financeira. Não caiu, eles fizeram um bom trabalho. Muito bem, o nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o sócio da Pluriconsultoria e da Brasil Sport Marketing, Fernando Ferreira, e a gente faz agora o nosso apito final. E no apito final, com o Fernando Ferreira, Fernando, eu começo perguntando a você sobre uma jogada de mestre. O bom senso futebol clube. Uma bola fora. A gestão do esporte brasileiro. É uma zebra, Fernando? Seria uma mudança nas federações e confederações. Você não acredita mesmo? Vamos deixar o futuro nos mostrar, mas eu já fui mais otimista. Para a gente fechar, Fernando, uma aposta. Rapaz, essa aposta, alguns diriam que na verdade é uma zebra. Como eu vou revelar o meu time, eu sou um carioca, sou um vascaíno, a minha aposta não é a zebra, o Vasco vai continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Maravilha. Quero agradecer muito aqui o nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte,
o sócio da Pluriconsultoria e da Brasil Sports Marketing, Fernando Ferreira. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite, Fernando. Muito obrigado e sorte aí para o Vasco. Um abraço grande. Bom, Caralta, Sérgio, obrigado pela oportunidade. Um abraço e vou ficar aqui na torcida. Muito bem, depois desse bate-papo sobre as pesquisas no marketing esportivo, está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E como a pesquisa da Pluriconsultoria constatou que o torcedor do Grêmio é o mais fanático do país, o Caixinha de hoje lembra um comercial que deve ter contribuído para aguçar mais ainda, né, o orgulho gremista, no qual a Arena Antiga, ou o Estádio Antigo, o Estádio Olímpico, faz uma série de conselhos à nova Arena Grêmio, inaugurada em dezembro do ano passado. Vamos ouvir. Ei, você tá aí? Estou. Chegou a hora. Pois é, eu sei. Eu queria dizer que... Não precisa falar nada. Vamos falar de você. Você está pronto para o que vem pela frente? Sim, claro. Eu vi você nascer. Mas antes disso, em 58 anos, eu vi o surgimento de um time imortal. Um time de vitórias inacreditáveis. De heróis e de raça. Então, agora eu tenho uma missão para você. Pode falar. São 3 coisas muito importantes. Esteja preparado para aguentar até o último minuto, porque é assim que se torce para esse time. Fique de braços abertos para receber milhares de apaixonados. E mesmo quando estiver sozinho e em silêncio, lembre-se que este será apenas um momento de calmaria. Porque ser a casa do tricolor é ser palco de triunfos inesquecíveis. Pode deixar comigo. Você é mesmo monumental. E você vai ser ainda mais. Bem, esse comercial, veiculado em 2012, foi uma homenagem da Coca-Cola ao Grêmio e teve criação da agência DCS. E assim a gente encerra o Negócio Esporte dessa semana, que teve a produção e edição de Carol Farias. Um abraço e uma ótima semana a todos. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, aqui na Bradesco Esportes FM 94.1 em São Paulo e 91.1 no Rio. Lembrando que a reprise do nosso programa é no domingo, às 9 da noite. Sempre falando, batendo um papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Até lá. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.